Estamos de volta com a terceira e última parte do informativo 852 do STJ e iniciamos com julgados da quinta turma. O primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso visando a condenação do réu por delito diverso daquele imputado pelo Ministério Público na denúncia. Então, primeiro ponto, o que é um assistente de acusação? Gente, o assistente de acusação ele atua como auxiliar do Ministério Público na ação penal pública. O seu objetivo, a sua atuação, ela visa fortalecer a acusação. Então, por exemplo, pode ser um advogado contratado pela família da vítima de um determinado crime e que esse advogado ele vai tentar trazer subsídios para fortalecer, uma tese condenatória, beleza? O assistente de acusação pode recorrer? Gente, pode, tá? Mas qual é o ponto? O assistente de acusação ele pode recorrer dentro dos limites daquilo que está na denúncia. Vou trazer um exemplo didático que vai ficar mais claro, tá? Imagina que o Tício estava dirigindo embriagado e ele atropelou um pedestre. O Ministério Público propôs uma ação penal e imputou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com embriaguez ao volante. Beleza? Tício foi condenado por esse crime. E o assistente de acusação ficou indignado, porque ele acredita que, na verdade, foi um homicídio doloso, com dolo eventual. E aí ele interpõe uma apelação pedindo que se reconheça a competência do tribunal do júri para julgar essa ação, por ser uma ação, segundo ele, ou melhor, por ser um crime, segundo ele, de homicídio doloso. Esse recurso é cabível? A resposta é não, porque, como eu disse, a atuação do assistente de acusação está limitada ao teor da denúncia, beleza? Então, se a denúncia é pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível o assistente de acusação recorrer pedindo a condenação por outro crime, tá? Vamos imaginar uma situação diversa agora. Imagina, mesma coisa, o Tício dirigiu embriagado, matou um pedestre e o Ministério Público pediu a condenação por homicídio doloso, com dolo eventual. O juiz, por sua vez, desclassificou para homicídio culposo na direção de veículo automotor. O assistente de acusação, nesse caso, pode recorrer pedindo que seja reconhecida a competência do tribunal do júri? Com certeza, nesse caso pode. Por quê? Porque a denúncia pediu homicídio doloso. Então, o ponto é esse, tá? Você tem que olhar para a denúncia. Até porque é o assistente de acusação, ele atua, como eu disse, como um auxiliar do Ministério Público na ação penal. Então, realmente, ele não pode ir contra aquilo que está na denúncia. Então, ele pode recorrer, pode, mas dentro do limite daquilo que está requerido na denúncia. Então, como é que ficou o destaque? O assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso visando a condenação do réu por delito diverso daquele imputado pelo Ministério Público na denúncia. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a manifestação sobre a proposta de acordo de não persecução penal deve ocorrer após o seu oferecimento, não cabendo ao réu ou ao investigado decidir quando se manifestará. Esse caso é bem interessante, gente, porque o que acontece? A ação já estava tramitando, quando entrou em vigor o tal do pacote anticrime, e aí o que o juiz fez corretamente? Ele abriu vista para o Ministério Público verificar se seria cabível a propositura de acordo de não persecução penal. E aí propôs o acordo de não persecução penal para o Mévio. E aí o Mévio disse: olha,
fico muito satisfeito com a sua conduta de me oferecer essa NPP, mas eu não vou dizer nem que sim nem que não. Por quê? Porque eu recorri aqui em relação à nulidade e eu vou deixar para responder depois que o juiz julgar esse meu pedido relacionado a essa nulidade. E aí, gente, é possível isso de dizer, nem sim nem não, vou pensar? Não, gente, não é possível, tá? Há um momento oportuno para a apresentação da proposta de acordo de não persecução penal, via de regra, é antes do oferecimento da denúncia. Nesse caso concreto, já foi com a ação tramitando, né? Mas enfim, nenhum problema, porque foi nessa situação específica da ação que já estava tramitando quando entrou em vigor o tal do pacote anticrime, então não tem nenhum problema. Mas assim como há um momento oportuno para a apresentação da proposta de acordo, também há um momento oportuno para a parte dizer se quer ou não aceitar essa proposta, tá? E aí, gente, vamos lá. Estamos aqui diante de um instituto negocial. O Mévio não é obrigado a aceitar, mas ele também não pode dizer, nem sim nem não, vou pensar. Nem sim nem não, vou pensar, é não, né? Não aceitei. Então ele não pode primeiro esperar para ver o que vai dar no processo, para cedo perceber que deu ruim e aceitar a NPP, né? Realmente, infelizmente, isso não é possível, né? Professor, mas eu tenho um ponto. Lá no artigo 28A, não diz assim, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, aí traz os requisitos, né? Confissão formal e circunstanciada, prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, né? Temos aqui esses requisitos, mas não é o primeiro deles, não sendo o caso de arquivamento. Professor, se reconhecer a nulidade, é caso de arquivamento. Então, realmente não seria cabível a NPP, certo? Beleza? Mas aqui, gente, quando se fala em não sendo caso de arquivamento, é aquele caso que está claro, não é? Não é aquela situação que a pessoa ainda vai tentar brigar no processo para verificar se consegue o reconhecimento de nulidade. Veja só, a NPP é instituto negocial. A pessoa pode optar. Ela faz o prognóstico dela, vê, aqui nós temos uma nulidade muito clara, essa nulidade vai ser reconhecida, então a chance de absolvição aqui é muito clara, não tem nenhuma prova, então prefiro o processo. Beleza? Opção sua. Mas, se o seu prognóstico não é tão bom assim, você opta realmente pela NPP, né? Instituto Negocial. Ninguém é obrigado a nada, mas também não é possível postergar essa resposta para dizer, vou esperar o resultado aqui do processo e aí se der ruim, eu aceito, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A manifestação sobre a proposta de ANPP deve ocorrer após seu oferecimento, não cabendo ao réu ou ao investigado decidir quando se manifestará. Seguindo em frente, próximo julgado inserido no Código de Processo Penal, e aqui nós temos 2 destaques, tá? Destaque 1. A leitura de depoimento prestado pela vítima em sede policial durante a audiência de instrução e julgamento não configura nulidade processual, salvo se ficar demonstrado efetivo prejuízo ao réu. 2. Tendo a defesa a oportunidade de formular questionamentos, a intervenção do magistrado para proteger a dignidade da vítima, em atenção às disposições da Lei 14.245 de 2021, não acarreta cesseamento de defesa. Então, aqui nós temos 2 pontos, não é? Primeiro ponto é a possibilidade ou não daquela leitura do depoimento que foi prestado pela vítima na sede policial, lá na audiência de instrução e julgamento. E aí, gente, eu quero que vocês tenham senso crítico, tá? De diferenciar situações, tá? Ter uma maturidade de diferenciar o que pode e o que não pode. Porque, veja só, é muito comum essa leitura do depoimento pelo juiz, não só em relação ao depoimento da vítima, mas principalmente depoimento de testemunha e principalmente ainda testemunha policial.
Porque imagina só, o policial, ele passa por várias situações todo dia e às vezes 1, 2, 3 anos depois ele é chamado para depor sobre uma determinada ocorrência. Aí, gente, ele vai se lembrar de tudo muito dificilmente, né? E aí, por isso, é muito comum que o juiz leia aquilo que ele falou em sede policial para reavivar um pouco a memória dele. Mas aí, por isso que eu peço que vocês tenham maturidade, tá? Muito cuidado. Uma coisa é o juiz ler e querer ou só que o policial, por exemplo, confirme aquilo que ele falou, ou ainda direcionar, não é, de acordo com aquilo ali. Isso daí já pode ocasionar nulidade, beleza? Não é isso que nós estamos conversando. Nós estamos falando dessa simples leitura como uma forma realmente de reavivar a memória. E aí, tá? Aqui falando da vítima especificamente, também é possível essa leitura, até como uma forma de confrontar algum ponto ou outro, né? De questionar um determinado ponto. Então, sim, não há nulidade decorrente dessa simples leitura. Esse é o primeiro ponto. E só para finalizar, tá? Desculpa, o primeiro ponto ainda. No caso concreto, quem fez a leitura não foi nem o juiz, tá? Foi o advogado do acusado. E aí ele leu o depoimento da vítima como uma forma de quê? De questionar essa vítima acerca de determinados pontos. Tem nulidade nisso? De forma alguma, tá? Não tem nulidade nisso. Beleza. Segundo ponto, aí já seguindo em frente. O advogado fez determinados questionamentos que o juiz entendeu que eram questionamentos constrangedores à vítima. E aí, por isso, ele interviu e indeferiu algumas perguntas. Isso atrai uma nulidade? Gente, isso não atrai a nulidade. E isso é respaldado, inclusive, pela Lei Mariana Ferrer, tá? A Lei 14.245 de 2021. Para quem não lembra, isso aqui foi um fato horroroso, chocante, saiu em todas as redes sociais. Foi o caso de uma modelo que ela fez uma denúncia por estupro. E na audiência, simplesmente foi um show de horrores. O advogado pegando ali fotos dela na rede social e dizendo: uma pessoa que posta isso não se dá o respeito, uma pessoa que faz isso é porque está querendo se aproveitar, enfim, criando ali uma situação extremamente constrangedora, inclusive para quem estava assistindo. E o que era mais constrangedor, mais aterrorizante, era que juiz, promotor, ninguém dizia nada, né? Aquilo ali acontecendo na maior naturalidade. E aí, como estamos em tempo de processo virtual, de audiência gravada, esse tipo de coisa hoje em dia vem à tona, gerou uma repercussão absurda, e daí veio a Lei Mariana Ferrer, que tem exatamente o objetivo de vedar ato atentatório à dignidade da vítima durante a audiência, beleza? Então, é sim corretíssima a atitude do juiz que resguarda a dignidade da vítima durante a audiência, inclusive indeferindo perguntas que tenham esse tipo de objetivo de constranger a vítima, de revitimizar, enfim, não é? O melhor exemplo disso é realmente o que aconteceu com a Mariana Ferrer, tá? E só aqui para acrescentar, para que se conseguisse uma nulidade, teria-se que demonstrar o prejuízo. Então, no caso concreto, não se demonstrou prejuízo, então não há nulidade. Então, gente, como é que ficaram os destaques? 1. A leitura de depoimento prestado pela vítima em sede policial durante a audiência de instrução e julgamento não configura nulidade processual, salvo se ficar demonstrado efetivo prejuízo ao réu. 2. Tendo a defesa a oportunidade de formular questionamentos, a intervenção do magistrado para proteger a dignidade da vítima, em atenção às disposições da Lei 14.245 de 2021, não acarreta cesseamento de defesa. Seguindo em frente, o último julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 84, destaque da seguinte forma:
A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o cômputo em dobro do tempo de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho aplica-se a todo período de cumprimento em condições degradantes, independentemente da cessação da superlotação. Então, gente, primeiro ponto, né? Vamos contextualizar aqui o que aconteceu em relação a esse Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, beleza? Gente, esse é um instituto que fica na cidade do Rio de Janeiro e ele passou por várias inspeções até que a Corte Interamericana de Direitos Humanos editou uma resolução reconhecendo que esse instituto era inadequado para a execução de penas, especialmente porque os presos estavam ali em uma situação que era degradante e desumana. E aí, por conta disso, ficou determinado que deveria se computar em dobro cada dia de privação de liberdade dessas pessoas que estavam ali nesse instituto, Instituto Plácido de Sá Carvalho. Ah, professor, então é só isso? Bastava contar em dobro e podia deixar lá? Não, né? Também foram determinadas diversas outras medidas, inclusive eu trago no material escrito um aprofundamento acerca desse tema. Mas o fato é que, em relação às pessoas que estavam ali cumprindo pena, cada dia ali deveria ser contado em dobro, beleza? Como foi o caso concreto aqui? A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos é de 2018, tá? Aí lá em 2020, março de 2020, a Secretaria da Administração Penitenciária lá do Rio de Janeiro divulgou um relatório dizendo que a situação de superlotação já estava contornada, já não havia mais uma superlotação no Instituto, certo? O Antônio Silva foi preso preventivamente em 2023, não é? Então, olha só, desde 2020, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, já não há uma superlotação. Antônio Silva foi preso preventivamente em 2023. E ele requer em habeas corpus que haja o cômputo em dobro de todo o período que ele está ali, mesmo que já não haja, não é, teoricamente, pelo menos, uma situação de superlotação. E aí vem a pergunta, ele tem direito ao cômputo em dobro? Resposta, sim, tá? Sim. Independentemente dessa discussão, se ainda há ou não superlotação, ainda é contado em dobro. Por quê? Porque a resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui natureza vinculante, eficácia imediata e efeitos meramente declaratórios. Então, ela não se sujeita a condicionamentos administrativos quanto à cessação dessa superlotação e nem também a limitações temporais impostas pelo Estado brasileiro, beleza? Então, ainda está vigente a resolução. Quando é que vai deixar de contar em dobro? Em tese, quando a resolução não estiver mais vigente. Então, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos verificar que não há mais uma condição degradante, aí tudo bem, mas não é o caso, tá? Então, mesmo após esse relatório da Secretaria Penitenciária dizendo que não há mais superlotação, mesmo assim, continua se contando em dobro o prazo das prisões no Instituto Plácido de Sá Carvalho. Beleza, gente? Então, como é que ficou o último destaque? Graças a Deus que é o último, porque minha voz já está falhando demais. A resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o cômputo em dobro do tempo de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho aplica-se a todo o período de cumprimento em condições degradantes, independentemente da cessação da superlotação. E por hoje foi isso, né, gente? Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Fortalece aí pra gente, deixa aquele like, curte, compartilha, avalia a gente com 5 estrelas, enfim, tudo que você puder fazer para trazer engajamento ajuda demais, você não faz ideia do quanto ajuda. E deixa a palavra da sorte, eu já falei, não vou repetir, eu quero saber se você prestou atenção.
Então, se não ouviu a palavra da sorte, é porque não prestou atenção e tem que ouvir de novo o episódio, tá? Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que vai até o final e até a próxima.